Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo, eu sou aluno da turma de Pedagogia da UFLA de 2024 e meus colegas e eu estamos aqui para a gente entrevistar a doutora Karine a respeito do crescente número de crianças com laudos psicológicos e crianças com necessidades de atendimento educacional especializado no pós-pandemia. Boa noite, doutora Karine, obrigado por aceitar o nosso convite e participar da entrevista. Gostaria de pedir à senhora, por favor, para se apresentar e falar um pouquinho da sua experiência profissional a respeito dessas crianças com laudos psicológicos. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Meu nome é Karine Oliveira, eu sou psicóloga, eu estou terminando minha pós-graduação em psicologia educacional e eu trabalho, né, numa escola de rede privada na minha cidade, em Alpinópolis, e eu também trabalho no setor de assistência da APAE, também aqui em Alpinópolis. E eu falo que o meu trabalho, né, então, quando a gente fala o que é um psicólogo na escola, então, o meu trabalho é fornecer orientações e intervenções, principalmente para os alunos que são laudados, né, que têm algumas características, né, que chamam atenção. E a gente tem uma lei, né, que é a Lei LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que ela está aí para dar um suporte, um apoio, para estar garantindo, né, esses acessos na escola. A minha pergunta é se realmente houve um aumento do laudo psicológico nessas crianças, ou é a educação delas que está perdendo? Sim, ouvi sua pergunta, sim, houve uma demanda crescente, né, de laudo, principalmente pós-pandemia. Então, assim, sempre em estudo, sempre que a gente vem evidenciando o aumento, foi um aumento muito significativo. E eu acredito que a gente veio, os alunos, né, novos agora, eles vieram de um pós-trauma, né, que foi o pós-traumas da pandemia, onde desenvolveram muito medo, muita ansiedade, e sim, houve um aumento crescente de laudos de avaliações neuropsicológicas, né, que é onde a gente avalia os impulsos do cérebro. Então, assim, como que o cérebro está respondendo a essa aprendizagem, e esse aumento realmente é real. A minha pergunta é: quais os fatores do período pós-pandemia você acredita que contribuíram para o aumento do número de crianças com laudos psicológicos? Eu acho que o processo, né, da pandemia, ele trouxe uma insegurança muito grande, principalmente nos nossos alunos, né? Então, foram novas formas de aprendizado, foram novos, assim, diagnósticos, desencadearam muita coisa. Eu falo que a gente é amparado pelo livro DSM-5, então ele está sempre atualizando, que sempre tem algum transtorno novo, então tem o transtorno específico de aprendizagem, então, assim, esse crescente número de laudo, eu acredito que veio pós-pandemia, né? Até tem muitas cartilhas de médicos mesmo, né? A gente trabalha aqui com uma rede de psiquiatra que ampara assim, essa parte da educação, e eles fizeram uma cartilha para os profissionais agora, os alunos pós-pandemia. Então, assim, a função deles, eles tiveram que se redescobrir, então, assim, de uma forma muito rápida. Então, eles perderam pessoas muito próximas, eles não tiveram tempo de se despedir, eles tiveram que manter distância um do outro, e poucas pessoas conseguem compreender isso. Então, um adulto compreender que a gente está numa fase que tem que usar máscara, que tem que se afastar, que não pode ter contato com o outro, então, assim, é compreensível, mas foi um processo muito difícil para o público adulto. Então, para uma criança que ela não tem essa compreensão, ela não tem esse entendimento, ela desenvolve vários fatores que podem englobar todo o seu desenvolvimento de aprendizagem, né? Até a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, foi um dos mais vistos em 2023, porque desencadeou em um aumento assim, muito significativo. Então, assim, após a pandemia, ela trouxe medo, susto, perdas. Então, eu acho que a criança ela não conseguiu separar essas situações. O ponto muitas vezes as famílias são muito carentes, né, e não têm acesso à informação. E em muitos casos
É o professor que está próximo do aluno e consegue, muitas vezes, perceber, sejam padrões de aprendizagem ou de comportamento que se distanciam bastante do restante dos alunos. E nesses casos, tendo essa desconfiança, como o professor deve proceder para tentar encaminhar esse aluno para se descobrir se existe alguma especificidade, alguma necessidade especial de aprendizagem ou tratamento? Então, eu falo que hoje os professores são os olhos da sala, né? É com os professores que a gente vai descobrir as características do aluno. É o professor que vai observar o comportamento que ele está tendo. Então, eu acredito que tanto o comportamental quanto o cognitivo vai apresentar alterações que chamam a atenção. Às vezes uma lentidão, às vezes um aceleramento. Então, assim, as características, elas são muito evidentes em sala de aula, né? Mesmo eu que trabalho numa escola privada quanto uma escola pública que tem mais alunos, né? E eu falo que a função do professor, ele é olhar, ele é informar a coordenação, né, as características do aluno, para que a gente consiga trabalhar junto com os pais, na mesma direção. Eu falo que isso é importantíssimo. Então, assim, convidar os pais para você conhecer um pouquinho do aluno, como que o aluno é em casa, ele tem esse comportamento lento, ele tem muita dificuldade na coordenação motora fina, na coordenação motora ampla, eu observo que ele cai muito, que às vezes, assim, é um descuido em casa, ele tem isso. Então, eu falo que o principal, vamos conhecer essa criança, vamos acolher essas características dela, né? E o mapeamento, ele é feito justamente para isso. Então, eu observei esses comportamentos dele, o aluno que ele tem algum comportamento diferenciado, ele vai apresentar isso em vários lugares, não vai ser só na escola. Então, assim, você está convidando os pais para você conhecer esse comportamento do aluno é fundamental. Então, assim, olha, ele apresenta o mesmo comportamento em casa. Vindo daí, a gente possa estar orientando a ter uma terceira confirmação, né? Então, assim, eu sugiro você estar buscando um profissional que seja um psicólogo, um fonoaudiólogo. Então, assim, eu vi que essa dificuldade de fala dele é persistente. Então, assim, tem vários fatores que a escola pode estar encaminhando um aluno. Não, eu percebi que essa diferenciação dele, ela é muito exaltante, né? Ela está já num momento assim. Então, eu preciso de uma avaliação neuropsicológica. Eu preciso que, em cima dos testes neuropsicológicos mesmo, eu consigo estar observando o que é, que aí eu vou avaliar o QI dele, eu vou avaliar o BPA, que é a atenção. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas hoje. Então, assim, a gente só vai em busca das ferramentas através do olhar do professor. Bom, a minha pergunta é a seguinte, se nós, educadores, né, não importa a escola nem nada, se notarmos uma criança muito apática e havendo assim, muito com sintomas de muita medicação, sabe, quando a criança está dopada porque foi num profissional que receitou inúmeros medicamentos. Se a gente notar que ela está assim, com esses sintomas de dopação, cabe a nós instruir os pais a procurar um outro profissional para ter uma segunda análise, para ver se é realmente aquilo que está... Não estou desmerecendo o laudo de ninguém, mas uma segunda opinião, a gente pode falar com os pais sobre isso? Pode, deve, né? Eu falo que esse assunto é uma ótima pergunta, né, Elina? E quanto você observar essas características, então eu percebi que após a avaliação médica, os efeitos colaterais dele estão me chamando muita atenção, porque ele anda muito desatento, sonolento. Então, quaisquer que seja a característica persistente na sala de aula, você pode estar pedindo uma nova avaliação, pode estar conhecendo, né, um remédio, ele começou a tomar esse remédio e após o uso do medicamento, ele teve uma mudança de comportamento muito significativa. Então, assim, você reconhecer e você pedir assim, uma nova análise, um novo em casa. Em casa ele está persistindo muito sono, ele está persistindo, está muito triste, muito abatido, apático mesmo, né?
Então, assim, eu sugiro vocês a estar procurando uma segunda opinião, porque eu acredito que o remédio não possa estar fazendo o efeito desejado para ele. O medicamento pode estar acima, o medicamento pode estar inferior, né? Então, assim, conhecer o medicamento, ele está no Concerta, ele está na Ritalina. Então, esses medicamentos têm um prazo, né, prolongado. O Ritalina tem um prazo menor. Então, assim, depois que você conhecer, né, um pouco do medicamento que ele está tomando, que eu falo assim que a forma da gente orientar é a gente conhecer o que é. Então, assim, eu não preciso ser farmacêutica para me saber, assim, do tempo de efeito dele. Então, assim, ele toma ele antes de vir para a escola, esse conhecimento, assim, que você vai ter, ele toma no horário de aula, porque no horário de aula é que ele apresenta essas características. Então, assim, orientar a mãe, eu sugiro você procurar um novo profissional que refaça, né, essa avaliação dele, porque após esse medicamento ele teve um rendimento muito abaixo do esperado, ele teve assim um déficit de aprendizado que não era o objetivo do encaminhamento. Deve sim informar a família, né, para ela estar podendo desenvolver com a criança, com o aluno em si. Aproveitando o gancho da pergunta da Elina, que ela falou, né, de uma criança estar apática, e se for a situação inversa, se o aluno estiver muito agitado, nós como educadores, qual que é a nossa atitude frente a um aluno que está agitado, se deixar tá até rolando no chão? A gente deve fazer nessa hora? A gente tem esse quadro, né, de alunos, assim, que às vezes estão mais agitados, né, e a gente tem muita estratégia, Paulo, que a gente pode estar lidando com esses alunos. Hoje, uma estratégia muito usada na sala de aula é aqueles elásticos da carteira. Então, aluno que pede para levantar muito, então colocar um elástico na carteira dele, isso já tende a ele dar uma tranquilizada muito boa. Estratégia para alunos agitados é sempre você estar chamando ele como ajudante, sempre nomeando, olha, agora você percebeu que ele está agitando a sala, você pode encher minha garrafinha de água, então ele sempre colocar ele em situações que esforce ele, situações que ele seja o exemplo da sala. Então, eu vou usar agora de exemplo o João, e o João vai me ajudar em tal coisa. Então, a hora que você nomeia ele com determinada responsabilidade, ele também tem a sensação de aquietar aquele ânimo. Nossa, agora é eu. Então, ele vai parar para concentrar, dedicar. Usar lembretes, tarefas, post-it, tudo assim que lembra ele de ir anotando. Então, tudo que é escrito é guardado. Então, assim, que a gente faça ele ter um esforço mais, que às vezes cansar esse aluno é um pouco mais difícil, né? Então, quais ferramentas que a gente tem para ir controlando esse aluno? Então, usar, assim, sempre lembretes, colocar ele em posições, assim, que ele seja respeitado na sala, colocar, assim, a prática do elástico tem funcionado muito bem nas escolas. Então, às vezes você vê que ele vai dar uma saída, ele vai dar uma, assim, descarregada, então pedir para ele com tarefas objetivas, não ir assim na biblioteca sem fundamento, né? Então, eu preciso de tal livros para a gente fazer uma leitura e você vai iniciar. Então, assim, tarefas que exigem esforço tende a tranquilizar bem o aluno agitado. Paulo, deixa eu só dar uma reforçadinha. A gente tem dois amparos que a gente pode ajudar, que eu sugiro vocês a dar uma lida. A gente tem a educação especial, que é a educação que tem assim, um professor de apoio, e a gente tem a educação inclusiva, que são métodos diferentes de ensino, não é a mesma coisa. Muito obrigado pela indicação, então. Obrigada pela dica, viu? Até anotei. Tá bom. Que bom, então. Queria agradecer a sua participação, Karine, agradecer o pessoal que apareceu aí, né? Muito obrigado por participar, todo mundo. E a todos que vão assistir essa entrevista, gostaria de agradecer já por estar assistindo. E se tiver algum comentário, deixar na bio, que vai ficar embaixo do vídeo, tá legal? Uma boa noite para todos, obrigado pela presença. Obrigada a você